Olá, meus alunos. Então, hoje estamos aqui para a nossa aula de História do Direito e vamos fazer essa primeira aula introdutória. Espero que vocês gostem. Então, acompanhem nosso material lá no portal, que vai ficar bem mais fácil, junto com os slides, que já está tudo disponível lá para vocês, tá bem? Então, vamos lá. A história do direito, ela tem uma importância muito grande justamente para conseguir entender como as ideias fluíram através da história e esses avanços e rupturas que aconteceram através da história tiveram efeitos jurídicos e tiveram efeitos modificadores da maneira com que nós enxergamos o direito. E é nesse caminho que nós vamos tentar entender a história do direito e propor algumas análises aqui, certo? Então, de maneira inicial, tá? Essa cadeira ela vem para mudar a maneira com que nós entendemos essa ideia do justo e de que tipo de terreno social e qual evento histórico possibilitou que esse conceito pudesse modificar e porque em tal época esse conceito de justo ele era apropriado e não, porque que ele conseguiu sobreviver em tal momento, coisas que hoje seriam absurdas para nós. E o pensamento jurídico ele vai se modificando, né, através da história e das situações que essas sociedades se encontram, né? Porque a história do direito tem uma ligação muito forte com o estudo da cultura de cada povo, para entender o contexto de cada fato jurídico. Então, essa cadeira inicial ela serve justamente para dar suporte para que consigamos entender de maneira um pouco mais ampla a ideia do direito, porque o direito ele não é estático e ele não é local. Ele tem uma ideia de coletividade muito maior do que a nossa coletividade como território ou como cultura. Então nós precisamos entender essas situações macro, né, essas questões maiores, para poder entender inclusive os comportamentos e os caminhos de cada sociedade. E nós não falaremos de todas aqui, mas de algumas importantes falaremos para entender justamente a partir delas esses efeitos que ocorrem, tá bem? Nós vamos partir desde sociedade sem escrita, né, do direito sem a escrita, e vamos aprofundar nesses aspectos jurídicos até o desenvolvimento do direito especificamente no Brasil, na história do direito do Brasil. Então partiremos de uma questão geral, do direito sem escrita até o direito moderno, e a partir daí falaremos um pouco só sobre a história do direito no Brasil, que tem características bem peculiares e muito interessantes, certo? Então, essas questões comportamentais, elas são importantes dentro da sociedade para poder perceber, tá? E aí, a sociedade sem escrita, ela parte muito da ideia de cultura mesmo, né? Porque, na verdade, como ela não tem uma escrita, o nosso estudo da sociedade sem escrita é através da cultura e de como esse povo se modifica, tá? Então, para um bom andamento da nossa cadeira, né? Então, nós precisamos estar conscientes de que a história, ela não é tão previsível. Ela tem avanços e recuos dentro dessa evolução jurídica e o motivo pelo qual ela avança em algum momento e recua em outros tem a ver justamente com as influências sociais de cada local, de cada cultura envolvida, tá? Então, didaticamente, nós vamos debater e explorar esses assuntos e os esclarecimentos dos fatos históricos acabam por mostrar, então, essas contradições escondidas, né? Isso que a história muitas vezes ela acaba ficando subterrânea, né? Como diria o Walter Benjamin. E aí o nosso caminho é justamente de uma arqueologia, né? De escavar e entender essa história. Então, as histórias convenientes elas partem de um senso comum, inquestionável, porque elas são repetidas à exaustão e acabam se solidificando mesmo quando elas não têm uma base científica apropriada, né? Então, alguns eventos são importantíssimos a serem revistos. Para que esse debate ocorra, é muito importante definir procedimentos corretos dentro do ambiente acadêmico, né? Então, assim como os diálogos sobre a questão de história, claro que nós estamos tendo uma aula
online, mas eventualmente nos diálogos precisamos também ter todo um fundamento jurídico das questões históricas e ter uma base científica para poder debater o direito, sempre, muito importante isso, né? Então, dentro desse momento de tentativa de manutenção da nossa democracia, o direito ele é sempre determinado pela Constituição, pela nossa base escolhida, né? Então, os debates ocorrem sempre em torno dessa base, certo? Lá nos nossos fóruns, nossos trabalhos, lembrem sempre disso, nossa vinculação sempre ela é dentro da nossa ciência, tá? E os debates jurídicos eles não têm um interesse assim ligado à questão política, mas cada momento histórico existe uma tendência de escolha de como essa população, esse território ou esse país teve uma escolha de caminho a ser tomado naquele momento, né? E essas influências elas ocorrem de maneira natural dentro da maneira de enxergar a sociedade, né? E isso existe das maneiras mais variáveis e ocorre sempre, mas o nosso foco é sempre o fundamento jurídico de base constitucional, certo? Então, até quando vocês forem conversar sobre o assunto, lembrem-se, né, que nós temos uma liberdade de expressão sempre garantida. Uma liberdade de expressão não tem nada a ver com não se responsabilizar por aquilo que nós falamos. Então, sim, ninguém vai censurar, pelo menos por enquanto, né, ninguém vai censurar o que nós possamos falar. Mas tudo que nós falamos existe uma consequência. E nós somos responsáveis por aquilo que nós falamos. Então, liberdade de expressão não nos dá direito de falar uma mentira, ou enganar, ou caluniar. Enfim, a palavra ela tem as suas responsabilidades, né? Quanto mais estudamos, mais responsabilidade temos também. Então, não existe essa escusa de responsabilidade sobre as informações que nós falamos, né? Então, todo esse senso comum que acaba destruindo a ciência através de Facebook, WhatsApp, YouTube, isso dentro do mundo jurídico, dentro da nossa ciência, isso é nulo. Esse tipo de conhecimento, ele simplesmente não existe, né? Senão não precisaríamos fazer um curso superior. Então, nós recomendaremos alguns livros, alguns assuntos interessantes para vocês enriquecerem os debates e poder se aprofundar também. Tá? Então, todo o registro histórico, tá, pessoal? Já começando a entrar de como enxergar a história, como ver a história. Todo o registro histórico, ele tem a influência do homem. E como tem a influência do homem, nós precisamos estudar esse homem registrador da história. Nós precisamos estudar como o homem interage com o registro histórico. Isso é fantástico, porque nós conseguimos entender muito desses avanços e recuos da nossa história através do estudo da cultura do homem que produz a história, né? Todos nós produzimos, mas o registro histórico ele tem um peso um pouquinho diferente. Então, esse registro histórico ele é manipulado pelo homem, né? Ele tem a impressão tem impresso nesse registro as suas vontades e as conveniências de cada época, né? Então, desde o seu interior e seu exterior, as suas influências estão ali. Então, os registros históricos oficiais, eles são construídos pelo homem, mas aquele que tem o poder do registro, né? Então, o fato histórico é explícito, pode ser interpretado de maneira independente e científica se tiver bastante estudo. Eu trago uma curiosidade para vocês, sei que é uma série que já passou algum tempo, mas se assistiu bastante, que foi o Game of Thrones, e tem uma cena do filme onde o príncipe lá, ele fica numa situação humilhante, que ele perde uma briga para uma menina, né, que era a Arya, né, e aí o lobo que ela tinha acaba defendendo ela lá, e quando ele chega para falar com a sua mãe, ele fala, nossa, eu não tenho condições de ser rei, porque hoje eu fui humilhado por uma menininha e tal. E ela fala, não, hoje é o primeiro registro histórico do teu ato heróico. Ele assim, como se eu fui humilhado? Ela assim, não, os livros de história, quem escreve somos nós, e hoje tu defendeu essa menina do ataque de uma fera gigante e tu foi um herói. Hoje foi teu primeiro ato heróico. Porque ela que registrava a história, ela ia escrever que o filho era um herói que defendeu a menina em defesa de um lobo gigante, ao invés de ele ter sido derrotado pela menina. Então, o registro histórico ele precisa ser estudado, precisa ver as profundezas do que tem nesse fato histórico para poder entender a história, né? Ler a história, entender a história não é ler a história e decorar as datas, ele precisa ser entendida a história. Então, quando a gente fala sobre entender a história, por exemplo, sobre tradição, a tradição ela é sempre igual?
A tradição ela muda, inclusive o que é tradicional. Se for ver a tradição da cultura gaúcha, mesmo o que é mais tradicionalista dentro da tradição gaúcha é diferente do que é muito tradicionalista há 100 anos atrás, 200 anos atrás. Os CTGs mudaram, as roupas também mudaram. Nós temos uma homenagem àquela cultura, mas ela não é sempre igual. Mesmo aquilo que se considera tradicional, ele se modifica através do tempo, porque essas evoluções elas vão acontecendo. Então, estudar essa cultura ela é muito interessante, localizar essas nuances, elas são muito divertidas de estudar. Espero que vocês se debrucem sobre isso, porque vai fazer grande diferença nos estudos, sério? Certo? Então, a história, então, ela é viva. Né? A história, ela não é simplesmente essa recordação de datas. Na verdade, ela é sempre uma presentificação de algo que está no passado, e agora eu revivo esse fato antigo com as experiências que nós acumulamos até hoje. Então, na verdade, o estudo da história é um estudo vivo. Ela acontece de maneira diferente. Na verdade, a história ela se modifica a partir de novas tecnologias, de novos estudos. A história ela não é estanque, ela não é estática. Ela é viva e esse trabalho de escavação, né, histórica, ela sempre ocorre. Né? Então, nossa relação com o passado ela sempre é nova, porque a partir do que nós estamos hoje, nós nos relacionamos diferente com aquilo que já passou. Então, os pensamentos antigos, eles sempre vão estar lá, mas eles vão se modificando até o nosso tempo, né? Então, entender o tempo também tem esse desafio. Uma ótima proposta de leitura pode ser aprendida com Walter Benjamin, que como eu já citei antes, né? E ele falava que de reler a história a contrapelo, né? Então, quando a gente passa a mão no pelo de um bichinho e tal, tu enxerga o que está embaixo, tu passa a favor do pelo, só enxerga o pelo. Se passa ao contrário, tu enxerga a epiderme, né? Enxerga mais profundamente. E ele fala que é assim que nós temos que ler a história, de revirar o passado e enxergar o que tem por baixo, né? Na profundeza. Então, nesta ótica, então, nós tentamos ver o que está escondido, né? Sobre esse discurso massivo de senso comum, que acaba tirando a informação mais valiosa que está ali, né? Então, estudar o homem a partir daí. Esse é o desafio da historicidade, da nova historicidade, né, contemporânea. Então, nós entendemos que essas evoluções do mundo jurídico elas são impostas por necessidades, né, de uma resposta nova a um evento novo. Elas não acontecem do nada, existe uma necessidade social e essa necessidade social vai produzir um fato jurídico novo que vai dar conta de alguma demanda que apareceu naquele momento. Então, nós precisamos entender o fato jurídico dentro do contexto histórico, por que ele foi necessário, ou por que ele teve a oportunidade de ocorrer naquele momento. Não é do nada, né? Existe sempre o evento jurídico vinculado a um objetivo. Né? Então, o estudo do fato histórico compõe o sentido de cada pensamento jurídico, ele fica incompreensível numa visão isolada da cultura. Então, essa visão isolada ela não nos ensina nada, eu preciso entender esse contexto, né? Então, entender essa construção vai nos dar uma base melhor. Então, como aprender o que é justo? Né? Como saber o que é justo? Das nossas batalhas, né? Das nossas lutas, dos nossos costumes, o Brasil ele absorve o que se considera justo de acordo com os conceitos externos do seu povo. O conceito de justo no Brasil ele é absorvido através da história, através da experiência dos outros, não dele. Então aqui já existe uma questão muito grande, porque na verdade o brasileiro ele é muito influenciado por questões externas e nós muitas vezes acabamos julgando justo coisas que não têm uma vinculação muito próxima ao povo brasileiro, né? Então, essa cultura europeia, desde a colonização, ela continua funcionando. A colonização mental de como o brasileiro enxerga o seu continente, a sua cultura, essa colonização, ela continua ali. O brasileiro continua se identificando com outros países muito mais que com o dele, né? Ele continua achando que a bandeira dos Estados Unidos é uma maravilha, que os Estados Unidos é um espetáculo. Ele continua achando que o Brasil não pode ser Brasil, né? Ele continua achando que o Brasil não pode ter território, que ele não pode ter minério, que tudo tem que ser de fora, estrangeiro, que o brasileiro tem muita dificuldade de lidar com a sua identidade
e de proteger as suas coisas, né? Ele tem essa tendência a idolatrar o de fora. E isso vem desde a colonização. Nós aprendemos que o brasileiro, que o nativo o brasileiro nativo, ele é primitivo. Nós aprendemos que o brasileiro, ele precisa depender de outro, que ele precisa prestar um tipo de reverência a outros países para sobreviver, né? E ficar nessa vinculação. Então, as nossas batalhas também não foram localizadas nesse sentimento de proteção, se nós formos ver desde a colonização. Na verdade, a colonização ela ocorreu basicamente como uma ocupação de um território praticamente pacífico, porque o nosso índio não tinha condições nem psicológicas de entender essa defesa de um território e de proteger seu próprio povo. Na verdade, o nosso nativo ele era muito pacífico, ele tinha uma diferença muito grande através do colonizador. O colonizador tinha uma experiência de violência e tecnologia da violência muito superior, e esse colonizador ele praticamente ocupou o Brasil. Então a nossa experiência sobre o justo já vem de uma ideia de que o estrangeiro chega aqui, ocupa e parece que isso é para o nosso bem. E o português chegou aqui, né? O colonizador chegou, tomou conta, disse: vocês são primitivos, eu sou melhor que vocês. Então essa identidade nativa ela já é destruída e a cultura brasileira já é construída sendo imposta sem muita resistência. Então não é nem fruto de muitas batalhas e mais fruto de um tipo de ocupação do nosso país, né? Então a colonização ela não encontrou uma resistência real, né? Não teve uma luta para defender os interesses do Brasil, uma identidade nativa. Existiu simplesmente um genocídio indígena, né? Um assassinato em massa de milhares e milhares de nativos, e esse povo estrangeiro chegou e se instalou e tomou conta de um território de maneira muito fácil, né? Então esse pensamento colonizador ele existe até hoje, né? Tem monumentos agradecendo o assassinato de milhares de pessoas e homenagens a colonizadores que não vieram aqui para ajudar, vieram aqui para explorar e matar, basicamente, né? Como todos os colonizadores fizeram ao redor do mundo. Então, nós valorizamos nosso capital, a nossa cultura, nós temos essa ideia de valorizar sempre de fora, né? Então, de maneira muito superficial, nós valorizamos a cultura e valores de outros países. E de maneira mais intensa, valorizamos o capital, né? O território e a cultura de outros lugares, né? Então, essa relação com a questão da história do Brasil, tanto é que se estuda muito pouco da história brasileira, né? Mas se sabe muita coisa dos outros países, né? O brasileiro ele tem esse deslocamento de interesse, né? Então, por que o Brasil continua produzindo matéria-prima, não produz tecnologia, não tenta realmente ser independente? Por que o Brasil ainda é tão submisso e faz força para ficar sempre cada vez mais submisso a outros países, né? Por que ele não tem fibra para dizer que sim, ele é dele, né? Desde proteger seus minérios e seu território, enfim. Então, a nossa história ela foi escrita com a participação superficial dos brasileiros, né? A participação dele é muito mais como vítima, né? Então, os autores das nossas histórias nativas não tiveram o poder de registrar a história. Registraram a história do jeito que romantizaram o assassinato em massa do colonizador, para que parecesse que era uma grande ideia alguém estrangeiro chegar aqui, matar todo mundo e dizer: agora eu fiz o bem para vocês, né? Então, ainda temos dificuldade de termos historiadores indígenas, alunos de direito indígenas. Nós temos ainda muita dificuldade do povo nativo ter espaço para reescrever a sua história da maneira correta. Ainda nós temos dificuldade, inclusive, de aceitar que o povo nativo tem esse valor maravilhoso e fundamental nesse país que foi invadido por nós, colonizadores, né? Eu falo nós porque eu me incluo, sou descendente de colonizadores que vieram aqui justamente para fazer essa barbárie, né? Então, a barbárie ela só ocorre quando a noção de barbárie ela é naturalizada. Só existe um genocídio, só existe morte em massa quando de alguma maneira eu consigo naturalizar essa quantidade de mortes, dizer que isso é uma coisa não tão grave e que isso é uma coisa mais ou menos normal, para que as pessoas consigam sobreviver a um genocídio achando que não estão fazendo parte dele. Isso acontece, formos ver através da história, de todos os povos latinos, desde o Caribe até aqui,
esse genocídio ele é naturalizado para que isso aconteça de maneira mais fácil, em todo o Holocausto nazista. Então, na verdade, essa barbárie ela precisa ser naturalizada. Por isso que a história das ideias é interessante para entender a cultura de cada povo, entender por que foi possível acontecer aquela barbárie naquele momento, daquela maneira, né? Então, esses eventos bestiais, eles são alimentados por uma naturalização da morte para que a gente se importe pouco com a dizimação de um povo ou de um país, ou como a faixa de Gaza até hoje e coisas do gênero, certo? Então, não são essas explosões irracionais que causam esses eventos bestiais. Eles partem sempre de questões, uma construção humana, de naturalizar algo absurdo, e aí o absurdo acontece de maneira mais fácil, né? Sem uma resistência que deveria ser maior. Então, esses eventos terríveis da história, para que eles possam acontecer, ele precisa ter um terreno fértil para que ele ocorra, né? E a primeira ideia de inaceitável ela é quebrada naturalizando uma ideia de escravidão, por exemplo, ou realmente de genocídio, né, de alguma maneira. Então, quanto nos custa esse progresso? Né? Até de que maneira o progresso, né, a ordem progresso está na nossa bandeira, de que maneira esse progresso me inclui? Ele possibilita que eu progrida e tenha chance de realmente progredir? E que ordem é essa? Essa ordem serve a quem? Esse progresso ele me inclui? Nós vivemos sob um lema que eu estou incluído, essa ordem ela existe igual para todo mundo, eu estou incluído nela, né? Então, essa individualidade competitiva, que cada um por si, como falar de evolução social, de solidariedade, quando nós pregamos uma individualidade tão grande, tudo isso, esse terreno social, ele fabrica a nossa história, ele possibilita o que vai ser fértil ou não dentro desse terreno histórico ali. Então, cada escolha que nós fazemos dentro de um momento histórico vai produzir um efeito jurídico para que esse ideal de justo possa ser mais justo ou injusto. Mas eu preciso entender qual o terreno que foi oferecido para que ele prospere, certo? Cada sociedade, então, se esforça para assegurar uma determinada ordem social. Dependendo desse terreno fértil, alguns instrumentos vão ser usados ou não. Então, essa regulação vai ser feita de maneira eficaz, né, dentro desse controle social, de alguma maneira, né? Então, dentro das regras fundamentais da cultura, então, se observa que a lei ocupa essa parte central, né, desse controle. E essas regras podem ser prescritas ou não. Nós começaremos lá na não escrita, né? Então, a lei ela expressa essa presença de um direito ordenado e na tradição, né? E dessas práticas que os costumes vão nos levando, e os costumes fazem regras, os costumes fazem um ordenamento. Então, desde que existiu duas pessoas e uma maneira de se relacionar, o direito esteve presente. O direito ele funciona na relação humana. Desde que existe uma regra de relação, existe o estudo do direito, certo? Então, é claro que se aceita que os primeiros documentos surgiram a partir do aparecimento da escrita, mas a relação das regras, normas do direito ele é estudado desde muito antes, certo? O direito arcaico, para nós, dentro do nosso estudo, parece um pouco mais apropriado, porque senão nós voltamos na ideia lá do colonizador, que falava, o índio é primitivo. Não, o índio é uma sociedade simples, mas o índio não é primitivo. O índio é mais desenvolvido do que nós, né? Homem branco e colonizador, em muitos aspectos, de maneira muito mais eficiente. Por exemplo, se formos falar sobre sustentabilidade, sobre ecologia, o índio não sabe sobre ecologia, ele é a ecologia. Ele não sabe sobre sustentabilidade, ele é a sustentabilidade, nós devemos aprender. Então ele não é primitivo, ele está muito à frente de todos nós em muitos aspectos, inclusive de proteção da natureza e proteção do ambiente, né? Então, na verdade, arcaico é um pouco melhor, porque não fica com essa ideia pejorativa de dizer que eu sou desenvolvido e o nativo é primitivo, né? Então, mas aqui a gente consegue fazer essa vinculação do arcaico ao invés do primitivo, né? Porque fica um pouquinho melhor. A ideia do estudo do direito arcaico, ele não é vinculado a uma data,
e sim a uma maneira de que a sociedade se organiza. Nesse caso aqui é sobre uma sociedade sem escrita, mas é uma questão de data, porque uma sociedade sem escrita hoje, ela é estudada, então o direito arcaico ele pode ser estudado hoje numa sociedade sem escrita hoje. E ainda existem algumas tribos indígenas que conseguem sobreviver também ao genocídio dos índios atuais na Amazônia, os aborígenes na Austrália. Então tem alguns povos no mundo que ainda têm regras de convivência, normas estipuladas na sua cultura que não são escritas, mas que existe um direito ali presente. Tá? Então, essa é uma introdução ampla, com algumas provocações, para que vocês já possam se inserir no nosso livro didático que está lá à disposição. E lembrem dessas dicas, dessa maneira de acertar a lente do olhar do estudo da história, vai fazer muita diferença na vida de vocês e vocês vão conseguir ter uma base de interpretação jurídica muito mais forte. Tá legal? Até a próxima. Tchau!